pessoal, vamos fazer aqui a correção da atividade referente ao dia 8. Então, sobre o conjunto dos números irracionais e reais, responda. Qual é a relação existente entre os irracionais e os reais? Então, a relação é a seguinte: os números irracionais estão contidos nos reais. Então, no diagrama a gente vê da seguinte forma: aqui os números reais e aqui seria os números irracionais. Aí, quais são as operações que podem ser realizadas dentro do conjunto dos reais? Então, aqui dentro do conjunto dos números reais, a gente pode fazer soma, subtração, multiplicação e divisão. Essas 4 operações aqui vocês podem fazer tranquilamente, que o resultado pertencerá ao conjunto dos números reais. Aí na letra C aqui, podemos afirmar que todas as operações realizadas com números irracionais terão como resultado um número irracional. Então aqui a gente vai analisar, em primeiro lugar, aqui sim para soma e subtração, ou seja, se eu pegar dois números irracionais e fizer uma soma ou subtração entre eles, meu resultado será um número irracional. Mas quando eu pego dois números irracionais e multiplico ou faço uma divisão, às vezes o resultado é um número irracional, às vezes o resultado é um número racional. Como por exemplo, se eu multiplicar raiz de 18 vezes a raiz de 2. A raiz de 18 é irracional, a raiz de 2 é irracional. Isso aqui vai resultar na raiz de 36. Utilizando as propriedades da raiz, que eu posso escrever ela dentro do mesmo radical. Isso aqui vai dar igual a 6. E 6 é um número que pertence aos racionais. Então, o raiz de 18 é irracional, e o raiz de 2 também é irracional. E o resultado sai um número racional. Outro exemplo que eu posso colocar, no caso, seria o que? A raiz de 3, que é irracional, no caso da divisão, dividido pela raiz de 3 também é irracional. Isso aqui o resultado é 1. Então 1 pertence a racionais. Então, em resumo, soma e subtração vai ser sempre irracional, e multiplicação e divisão às vezes é irracional, às vezes é racional. Aqui a segunda questão, sendo os números raiz de π, raiz de 36, menos raiz de 9, raiz de menos 1 e raiz de 0. Um deles não representa um número real. Qual é esse número? E por quê? Então, pessoal, aqui a gente vai só analisar simplesmente o fato de o número ser ou não ser real. No caso aqui, o único que não é real é o raiz de menos 1. E a justificativa é simples, porque não existe raiz quadrada de números reais, né? Então, acrescentando aqui, não existe raiz quadrada de números reais negativos, né? Tem que acrescentar essa parte aqui, negativos, tá certo? Então quando, no caso aqui, o raiz de π, o π é positivo, normal, vai ter raiz quadrada. 36 também é positivo, ele vai ter a raiz quadrada. Aqui é menos a raiz de 9, você vai olhar só para essa parte aqui que está no radical, no caso aqui o menos fica fora, então vai ter raiz. O menos 1 não vai ter, como a gente viu. E o raiz de 0, né, vai ser o próprio zero, então vai ter raiz. E aqui por último, nessa questão aqui, pede para a gente desenhar uma reta numérica e localize os números reais abaixo na reta desenhada. Então, aqui eu já dei uma organizada nos números para facilitar a localização deles. Então, a gente tem aqui menos 3,2, menos 1,5, 0,5, 2,5256, raiz de 3 e raiz de 16. Então, aqui, esses que já estão na forma decimal, já estão pronto para a gente colocar na reta, mas antes a gente vai fazer essa transformação desses que ainda não estão na forma decimal. No caso, esse que está em fração
e esses outros que estão dentro do radical. Então, menos 1,5, transformando ele em decimal, vai ficar menos 1 dividido para 5 vai dar 0,2, certo? Então esse número aqui é menos 1, menos 0,2. Como é que eu faço essa transformação? Eu divido 1 por 5. Aí aqui o raiz de 3 vai dar uma raiz aproximada, que é 1,7. Vou colocar aqui que só preciso dessa primeira casa decimal para fazer a marcação dele. E raiz de 16 é 4. Então aqui, pessoal, o raiz de 16 você já pode marcar que o raiz de 16 vai ser esse aqui, não? Você já pode pegar aqui, ó, fazer essa marcação para cá, ó. O raiz de 16 vai estar aqui. Aí 1,7 vai ser o número que vai estar aqui entre esse aqui do meio, esse tracinho do meio, que é 1,5, e o 2. Então ele vai estar alguma coisa mais ou menos aqui. Então isso aqui, ó, você vai marcar ele aqui. O 2,52 é um pouquinho aqui, ó, maior do que o 2,5, né? Então você vai marcar isso aqui, ó. Vai estar mais ou menos aqui. Aí o 0,5 é aqui, ó, certinho, entre, ele vai estar aqui entre o 1 e o 2, esse é o 0,5. E esses outros negativos, ó, o menos 0,2, aqui é menos 0,5, esse daqui menos 0,5. Então o menos 0,2 vai estar nesse intervalo aqui. Ele vai estar um pouquinho aqui, ó. Pra gente ter noção que ele vai estar um pouquinho aqui, ó. Puxar a seta para cá. E o menos 3,2 está um pouquinho após o 3. Vou colocar aqui a seta, ó. E pronto, pessoal. Com isso a gente finaliza a correção da atividade. Valeu e até a próxima.